Aleluia! Graças a Deus, queridos. Rapaz, depois de uma introdução dessa, eu fiquei... E agora? Muito forte. Te amo. Tony Leno, meu pastor. Ele diz que aprende muito comigo. É humilde demais. Aleluia. Glória a Jesus. Há uma unção disponível para nós nessa noite. Há uma graça nos favorecendo nessa noite. A sua palavra, a palavra de Deus, ela é verdadeiramente a fonte pela qual vai te sustentar a partir de hoje. Eu creio numa graça operando. Eu creio em mudanças acontecendo enquanto você recebe a palavra. Porque verdadeiramente o que faz a diferença é a palavra na nossa vida. A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem o poder de renovar a nossa mente. Ela tem o poder de ir ao encontro e na junta, de dividir o que é alma e espírito, e discernir as intenções do coração. Essa é a palavra de Deus. Então é possível que hoje, você sentado aí onde está, você comece a ser discernido pela palavra de Deus. Comece a operar discernimento na sua vida, e você passe a enxergar coisas que antes estavam meio que obscuras ou nebulosas. Mas quando a palavra de Deus, ela se revela para nós, luz chega. Amém? Quando a palavra de Deus se manifesta para nós, luz chega. Amém? Glória a Jesus. Diga comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Irmãos, se a Bíblia diz que eu sou alguma coisa, eu sou alguma coisa. Mesmo que as circunstâncias digam o contrário, eu sou verdadeiramente aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Se a Bíblia diz que eu tenho algo, mesmo que não tenha no bolso ainda, ou que a conta bancária esteja zerada, ou que não veja saída para as circunstâncias, eu verdadeiramente tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E se a Bíblia diz que eu posso, verdadeiramente eu posso. Mesmo que quando eu olho para mim eu veja tanta fraqueza, eu veja tanta inutilidade, eu veja tantos erros, eu vejo um passado que muitas vezes tenta me assombrar. Mas quando eu olho para a sua palavra, quando eu olho para a fidelidade do Senhor, quando eu olho para a cruz e vejo o que Ele fez comigo, eu posso verdadeiramente tudo que a Bíblia diz que eu posso. Então, mais uma vez, diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Pode botar glória a Deus nessa noite. Pode botar um prato de aleluia nessa noite. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. E você pode o que a Bíblia diz que você pode. Se está escrito, irmãos, acredite. Aleluia. Aleluia. Se está escrito, queridos, verdadeiramente acredite. Foi Deus quem falou, eu creio, recebo, ponto final. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, que coisa linda. Eu fiquei até melhor. Aleluia.
Abra sua Bíblia, por favor. Pastor, eu preciso abrir a Bíblia. Rapaz, imagine, irmãos, se eu for perguntar aqui quantas vezes você abriu a sua Bíblia essa semana. É possível que eu ainda pergunte assim: será que abriu essa semana? Porque tem pessoas que faz muito tempo que só abrem no culto. Aí você no culto não quer abrir? Aleluia. Então abra a sua Bíblia. Não porque eu estou pedindo, mas porque a partir de hoje você vai abrir todo dia. Ou se você abrir e não abre mais, vai abrir a partir de hoje. Aleluia. O mundo está procurando solução em cartomantes, em búzios, em espíritos. E você tem a bússola do seu propósito, do seu destino na sua mão. É só abrir e Ele vai falar com você. Amém? Glória a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Aleluia! 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 Deus é bom em todo tempo, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é cheira da rabaquitiribios. Meu irmão, há uma unção muito forte nesse lugar. Ele é bom. Vai recebendo sua cura nesse lugar nessa noite. Ele é bom. Ele é fiel e poderoso. Ele é o amor. Ele é a própria paz e alegria. Ele é tudo que eu preciso. Aleluia. Aonde você estaria se não fosse o Senhor? Aonde você estaria? Aonde nós estaríamos se não fosse o Senhor? Queridos, o livro de Romanos, que foi escrito por Paulo, na verdade não foi escrito por Paulo, foi ditado por Paulo. O livro de Romanos, escrito à igreja de Roma, a igreja que estava em Roma. Ele não é um livro de emoções, somente emoções vazias, que chegam e passam, mas na verdade é um livro de construção. O livro de Romanos é um livro que o seu objetivo é construir em nós estruturas sólidas. E o arquiteto é o próprio Jesus. Eu creio que você vai sair daqui hoje melhor do que chegou. E eu também. Amém?
Então veja que poderoso começa o versículo 1 do capítulo 5 de Romanos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Então vamos começar do começo. Justificados. Quantos filhos de Deus nós temos aqui essa noite? Levanta sua mão. Se você se declara filho de Deus, é porque você foi justificado. Amém. Se você é filho de Deus, você foi justificado. Antes você era inimigo de Deus, hoje você é família de Deus. Antes você era uma criatura de Deus e hoje você é filho de Deus. Antes você era pecador, destituído de toda a presença e graça de Deus. Hoje você foi justificado e você tem acesso a Deus. E o próprio Espírito Santo habita agorinha dentro de você. Eu vou dizer de novo, se você é filho de Deus, o Espírito Santo habita diretamente agora no seu espírito. Aleluia. Aleluia. Olha para cá, irmãos. Deixa a mídia trabalhar. O diretor aqui, o editor-chefe da mídia. Aleluia. Então, se você foi justificado, você precisa entender, isso não é um título. Você foi justificado. O que isso quer dizer, pastor? Ser justificado é a mesma coisa de ser declarado justo. Então diga comigo: eu fui declarado justo. Pode ser que isso seja muito forte para pessoas aqui, porque a ideia é a nossa consciência de pecador. Mas quando você recebeu Jesus, quando você entregou a sua vida a Jesus, reconhecendo que sem Ele você não era nada, reconhecendo que você precisava de mudança e que sozinho você nunca teria a mudança que você precisa, você foi declarado justo. Agora imagine comigo um tribunal. E você tinha uma sentença. A Bíblia diz que você tinha um escrito de dívida para com Deus. Mas a mesma Bíblia que diz que nós tínhamos um escrito de dívida para com Deus, ela diz que Jesus rasgou e cravando na cruz do Calvário. Imagine você nesse tribunal e o seu acusador, o diabo, dizendo: você é pecador, você não merece, amaldiçoa teu Deus e morre. E Deus olha para Jesus, o sacrifício dele na cruz, e diz: por causa de Jesus você é declarado justo. E o que é ser justo? Justo é a habilidade de estar diante de Deus sem sentimento de vergonha, de culpa, de condenação, como se nunca tivesse pecado antes. Amém? Aleluia. Então nós fomos justificados, nós fomos declarados justos. Meu irmão, isso já era motivo para você celebrar. Porque se você não fosse justificado, não tinha como você ter paz com Deus. Porque você era inimigo de Deus, mas Ele te declarou justo, ou inocente. Glória a Deus. Você foi inocentado da culpa que você tinha e carregava. A primeira coisa que Deus, através do Espírito Santo, quer construir em você é uma mudança de consciência.
de quem você é. Olha só no primeiro versículo, diz que eu fui declarado justo, que mediante a fé eu tenho paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé à graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Presta atenção, querido. A Bíblia diz que pela fé, e essa vai ser a primeira matéria que a gente vai ter aqui na escola, fundamentos da fé. E o que é que ele está dizendo aqui? Por meio da fé eu fui justificado, por meio da fé eu tenho paz com Deus, por meio da fé eu tenho acesso à graça de Deus, por meio da fé eu tenho acesso a uma esperança, a um futuro, a um destino. E isso tudo é concernente àquilo que Deus faz por mim. O que Deus fez por mim me justificou. O que Deus fez por mim me deu paz. O que Deus fez por mim me deu uma esperança. O que Deus fez por mim, aleluia. Agora sabe por que muitas vezes isso não nos anima? Porque não experimentamos daquilo que temos. E por que não experimentamos daquilo que temos? Porque esse potencial não está despertado dentro de nós. Porque você pode perguntar para mim: pastor, cadê a paz? Eu não tenho paz, eu estou em guerra. Em guerra dentro de mim, em guerra com as pessoas, em guerra com Deus. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, nessa noite, você precisa entender que isso não invalida a verdade de quem você é, do que você tem, do que você pode. Aquilo que você está vivendo hoje não limita todo o potencial daquilo que Deus tem para você. Eu vou dizer de novo: aquilo que você está vivendo hoje não limita todo o potencial daquilo que Deus tem e planeja para a sua vida. Hoje à noite pode ser uma virada de chave na sua vida. Hoje à noite pode ser uma mudança para você viver aquilo que já tem, para você viver uma paz tão grande que você vai voltar a dormir, você vai voltar a ter discernimento, você vai voltar a ter solução para coisas que você perdeu no meio do caminho, por causa de tanta dor, por causa de tanta decepção, por causa de tanta guerra dentro de você. Hoje à noite essa chave vira. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, você não veio para esse lugar em vão. Deus marcou um encontro com você. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga: eu fui justificado. Diga: eu tenho paz. Diga: eu tenho graça sobre a minha vida. Aleluia. Agora eu preciso entender. A paz, ela não é um sentimento. A paz é um estado de plenitude e lucidez, de conseguir ver as coisas como Deus vê. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas o seu final é morte. A paz me faz ver além daquilo que só parece ser bom. Glória a Deus. A paz, ela me faz andar acima das minhas emoções. A paz, ela me faz andar acima da minha capacidade limitada de enxergar.
Como assim, pastor? Isaías 55, versículo 12, diz que em alegria saireis e em paz sereis guiado. Quando você diz que tem paz com Deus, quando a Bíblia afirma essa verdade, que você tem paz com Deus, a Bíblia está dizendo que Deus te deu uma capacidade de andar acima dos problemas. E independente de tantas outras coisas, Deus te deu a capacidade de cumprir o propósito dele aqui nessa terra. Glória a Deus. Meu Deus. Aí o versículo 3, irmãos, abra aí comigo, por favor. E não somente isso. Pastor, eu fiquei impressionado. Que TV bonita aqui, ó. Pra que eu trazer meu tablet se eu tenho uma TV dessa à disposição? Poderoso. E não somente isto. O que é somente isso que ele está falando aqui? Paz, justificação, graça e um futuro. Uma esperança. Ele disse, não somente me glorio nisso, mas glorio-me também nas tribulações. Diga comigo, nas tribulações. Por que eu devo me gloriar nas tribulações? Por quê? Se tribulação é algo tão ruim, se a tribulação é algo que faz tempo que eu não vivo tempo de paz, eu estou na tribulação, como se gloriar nas tribulações? Por que se gloriar nas tribulações? Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Muitas vezes é a forma com que a gente vê Deus. Muitas vezes é como a forma que a gente vê o que é o futuro, o que é o destino, qual é o papel de Deus na nossa vida, qual é o nosso papel em Deus. Muitos cristãos olham para Deus como resolvedor de problemas. Tá tudo bem? Ah, vou para a igreja hoje não. Tá tudo mal? Não estou afim de ir para a igreja. Tá tudo bem? Esquece de ler a Bíblia. Tá tudo mal? Não tenho forças de ler a Bíblia. Porque no fim das contas, a gente acha que Deus é o resolvedor dos nossos problemas. A gente entra em problema e acha que Deus vai resolver. E Deus é tão bom que Ele resolve todos os nossos problemas. Mas mais do que resolver problemas, Deus é um construtor de caráter. Eu vou dizer de novo. Deus é um construtor de caráter. Deus, Ele é esse arquiteto que cria em nós estruturas fortes. Você conhece algum crente que parece uma montanha-russa? Ele está bem, está mal. Está bem, está mal. Está bem, está mal. Você conhece algum crente assim? Se você conhece um, mesmo que seja distante, levanta a mão para eu ver. Não vale se for você, senão, né, denuncia. Quando nós esperamos só receber de Deus, nós erramos, nós não temos uma caminhada com Deus, porque a Bíblia promete de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, mas a gente não tem essa constância, a gente está em vitória, derrota, vitória, derrota, vitória, derrota. Parece lutador de boxe, dá um murro e leva um, dá um murro e leva um. No domingo está dando bicuda na cara do cão. Aí na segunda o cão dá uma lapada na cara. Porque não entende que Deus, muito mais do que te tirar do problema, Ele quer criar estruturas em você
para que você viva tudo aquilo que Ele tem para você. Meu Deus! Deus está hoje querendo sacudir você para te dizer: eu vou fazer você crescer. Deus está interessado no seu crescimento. Aleluia. Aleluia. Do que adianta saber que Deus tem um plano lindo para você no futuro? Se gloriar na esperança da glória de Deus, se você não está focado em criar estruturas dentro de você para parar de pecar, para andar em santidade, para andar de braços dados com o Senhor, para parar de ser crente mimizento, crente dodói, crente que fala de liderança. Não, isso não acontece aqui não. Lá para o Nordeste, de onde eu sou, não é verdade? Aqui, glória. Crente que fala dos patrão, quando a Bíblia diz que a gente deve servir aos nossos senhores como ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Abre comigo, por favor, rapidamente. Estão botando aqui, né? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Rapidamente. Eita, glória a Deus. Eu amo tanto essa igreja, irmão, que eu me empolgo. Coríntios capítulo 3, versículo 1 diz assim, ó: irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Versículo 2: o que vos dei para beber foi leite, não alimento sólido, pois não podia recebê-lo, nem mesmo agora podeis. Versículo 3: porque ainda sois carnais. Pronto. Existem 3 tipos de homem. No capítulo 2 e capítulo 3 fala desses 3 tipos. O homem espiritual, e quando fala homem, é homem e mulher, amém, graças a Deus. O homem espiritual é aquele que se converteu e tem estruturas dentro dele e amadureceu. O homem natural, bota aí no capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2, versículo 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas, e não podem entendê-las, pois se compreende espiritualmente. Versículo 15. Mas aquele que é espiritual, quantos espirituais eu tenho aqui essa noite? Mas o espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém, porque ele está no outro nível. Diga comigo, eu estou no outro nível, estou no outro patamar. Ninguém me entende, mas quem precisa me entender, me entende. Aleluia. Mas no capítulo 3, versículo 1, que aqui a gente vai ter o versículo 16, depois o capítulo 3 do versículo 1, que diz assim: irmãos, não pude falar ainda como pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Veja, querido, o homem natural é o descrente, é aquele que não tem Deus. O homem espiritual é o maduro da fé, e o carnal é o crente que se converteu, mas não tem estrutura nenhuma dentro dele, e age como se ainda não tivesse Deus tendo tudo. E essa palavra carnal é forte, né, pra gente, mas é menino na fé. E o versículo 3 para mim é o mais pesado, porque o versículo 3, coloca aqui, querido, o versículo 3.
Porque ainda sois carnais, quer dizer que ainda sois é algo que já não era para ser. Todo crente, quando se converte, é menino na fé, é carnal, e está tudo certo. Mas tem um período da infância. O problema não é ser carnal ou menino na fé, quando se converte. É perdurar nisso. É continuar no período que já era para ter crescido. Mas por quê? Acha que Deus só é um resolutor de problema, só é um operador de milagre? Mas nessa noite você precisa entender que o seu pai, além de resolver as broncas, além de te dar tudo o que você precisa, te justificar, te dar a graça, te dar a paz, te dar tudo o que você precisa, ele ainda quer criar estruturas dentro de você. E aí é onde entra o versículo 3, que diz: não somente nisso, mas nos gloriamos também nas tribulações. É na tribulação que é separado os meninos na fé e os maduros na fé. É a nossa atitude no meio das tribulações que revela o nosso nível de maturidade e de estrutura diante de Deus. Não estou dizendo que Deus está jogando tribulação em você, que Deus é o autor da tribulação. A Bíblia diz que chuva e sol vem para o justo e para o injusto. Jesus disse: no mundo, ele não disse eu vou mandar aflições, ele disse no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Por quê? E porque ele venceu o mundo, você foi justificado. E porque ele venceu o mundo, você tem paz com Deus. E porque ele venceu o mundo, você tem graça. Você percebe tudo se conectando? Agora, por que me gloriar nas tribulações? Queridos, tribulações são circunstâncias. E me gloriar nas tribulações é uma atitude. Quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, ele estava falando das circunstâncias. Mas ter bom ânimo é um posicionamento. E é como você se posiciona diante das tribulações. Revela quem você é ou quem você quer ser. E aqui eu vejo, eu devo me gloriar nas tribulações. Se gloriar nas tribulações, queridos, não é o fato de você, oh, como é bom ser atribulado. Não é isso. É, acima das tribulações eu tenho paz com Deus. E eu me glorio no meio das tribulações. A Bíblia diz que depois que o povo de Israel passou no Mar Vermelho, o que foi que Miriam fez? Dançou. E eu vou te dizer, o crente, ele é chamado para fazer mais do que Miriam fez. Enquanto Miriam dançou, depois que passou pelo mar, Deus nos chama para passar pela prova dando glória a Deus. Nos gloriar ou gloriar-se em Deus no meio da tribulação. Tem gente que está esperando tudo dar certo para começar a dizimar. Sou eu que estou dando choque. Tem gente que está esperando tudo dar certo para dizer, agora eu vou servir a Deus. Tem gente, não, eu não quero ser crente não, porque eu ainda não parei de beber, não parei de fumar. Meu irmão, primeiro você faz, depois você melhora. Primeiro você se posiciona, depois o milagre acontece. É no meio da tribulação, quando tudo está dando errado, você diz, eu decido me gloriar em Deus. Eu decido louvar a Deus. Você faz como Davi fez no Salmo 46. Minha alma se aquiete. Tem gente que olha para o texto e diz assim, Senhor, aquieta minha alma. Não, Davi não estava pedindo a Deus
Davi estava olhando para a alma dele e diz assim: se aquiete, minha alma, espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Mas na nova aliança, como filho de Deus, não é eu ainda o louvarei, não. É eu vou louvá-lo enquanto tudo ainda está ao contrário. Eu vou louvá-lo. Eu vou adorá-lo enquanto tudo está difícil. No meio da prova eu louvo a Deus. No meio da aflição eu louvo a Deus. No meio da tristeza eu louvo a Deus. Enquanto tudo está contrário, eu continuo louvando a Deus. Eu continuo glorificando o Senhor da minha vida. Não importa se está tudo difícil. Não importa se está tudo favorável. Eu louvo a Deus. Aleluia. Quando ele diz no capítulo 3, versículo 1, não somente nisto, ele está dizendo, não é só quando tudo está bom, não é só quando eu sei o que eu tenho, o que eu sou, o que eu posso em Deus. Eu me glorio também no meio das tribulações. E a Bíblia diz que se gloriar no meio das tribulações é um nível tão grande de criação de estrutura dentro de nós. Porque, queridos, você precisa entender que nem sempre vai ser favorável. As suas emoções nem sempre vão corroborar com essa atitude de gloriar-se e louvar ao Senhor no meio da tribulação. Você, na verdade, vai ter um pingo de vontade. É quando o pregador começa a pregar e você começa a ter sono. Para dormir é uma falta de sono, é no celular direto, mas começa a pregação, parece que é um sonífero. Aí não, pastor, é porque eu estou sendo curado de insônia. Aí o pastor demora um pouquinho a parar a pregação, começa a sentir dor nas costas, tudo, querido. Isso não é de Deus. Isso é tua alma, teu corpo dizendo, eu não quero a palavra, eu não quero a palavra. E você está dizendo, você vai ter que ouvir. Porque eu estou criando estruturas em Deus para cumprir e carregar o propósito de Deus na minha vida. Tem pessoas que ficam assim, pastor, Senhor, me revela os teus propósitos. E Deus dizendo, deixa eu criar estruturas para você poder carregar. Porque senão você não vai ter estrutura para carregar o peso da glória de Deus. Deus vai te levantar dessa cidade. Deus vai te levantar nessa terra. Para cumprir um propósito grande. Mas antes dele cumprir, ele está criando estruturas. Glória a Deus. Para você suportar. É como pessoas que estão dizendo, eu vou vencer o câncer. Quando está com dor de cabeça, não crê? Eu vou orar pelos enfermos e eles vão se levantar. Não ora nem por si mesmo. Porque não criou estruturas. Porque vive uma montanha russa que não é da fé, é da inconstância. É da infância espiritual. Deus nessa noite quer mudar esse quadro na sua vida, quer te fazer crente constante, que Ele possa contar. Aleluia. Pastor, eu queria uma palavra de vitória. Tem vitória maior do que essa, irmão? Quer uma palavra de bênção? Bênção. Agora receba a palavra, amém? Aleluia. Aí ele diz, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança. Percebe a estrutura sendo criada por causa de uma atitude correta. Como eu me comporto no meio das tribulações.
Eu não olho para trás, eu glorifico a Deus. Eu não olho para a direita nem para a esquerda, eu glorifico a Deus. E isso começa a produzir em mim a capacidade de perseverar. Meu Deus. E o que é que a perseverança gera? A perseverança, a aprovação ou caráter aprovado. Meu irmão, ser filho de Deus é muito bom, mas sair de uma tribulação com caráter aprovado é melhor ainda. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Melhor do que um milagre é como eu passo pela tribulação. Tem gosto de vitória você passar pela tribulação murmurando? Eu não acho não. Você passar pela tribulação toda errada e diz: eu podia ter glorificado mais a Deus. Deus foi tão fiel comigo. Mas você não podia ter passado orando, criando estruturas dentro de você. Aleluia. Se você chegou aqui com qualquer vontade de desistir, eu repreendo essa vontade em nome de Jesus. Porque eu aprendi que nem todo pensamento na minha cabeça é meu. Nem todo pensamento na sua cabeça é seu. Então tem pensamentos de desistir, pode ter certeza, nem é seu nem é de Deus, é do Satanás e tem que sair agora. Todo pensamento de tirar a sua própria vida hoje tem que ser cancelado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque a sua atitude a partir de hoje, diante dos problemas. Deixa eu perguntar uma coisa aqui a você. Quem aqui tem problema? Se for muito grande, levanta as duas. Pastor, se eu tenho problema, pronto, eu sou anjo. A questão não é se você tem ou não tem. A questão é como você se comporta diante de. Aleluia! A questão é como você se comporta diante dos problemas. O menino na fé diz: Senhor, aonde tu estás? Aonde está Deus? O maduro diz: Deus está trabalhando. E na hora certa ele se manifestará. Enquanto Deus não se manifesta, eu continuo dando glória a Deus no meio da tribulação. Vão ter pessoas que quando você tiver com seu testemunho na mão, vão glorificar a Deus. Mas você já glorificou a Deus faz tempo. Vão ter pessoas que vão querer ser crente por causa do teu testemunho. Mas quando eles quiserem ser crente, Deus já criou foi uma estrutura dentro de você para coisas maiores. Quantos querem coisas maiores? Hoje é noite de criar estruturas. Então amanhã, quando não tiver esse piano, porque meu irmão, esse piano aqui com o Railson é poderoso demais. Eu queria contratar Railson para toda noite, na hora de dormir, tocar. Pelo menos um louvor. Para mim. Ele é poderoso demais. Mas Railson não está comigo todo dia, não é verdade? No domingo, a gente glorifica a Deus. Para sempre exaltado é. Na segunda o boleto chega, a pressão chega, a ligação, a cobrança chega. Aí você abre as portas do comércio, não entra um pé de gente, nem os dois, quanto mais um, né? Ou nem dois, quanto mais um pé. E aí você tem que olhar para aquela loja vazia muitas vezes, para aquela conta vazia muitas vezes. Para sempre exaltado é.
sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, Enquanto você está adorando, as coisas estão acontecendo nos bastidores. As coisas estão acontecendo. Porque você decidiu não ser um menino na fé, mas alguém que sabe que Deus está trabalhando. E de repente, como o agricultor que planta a semente e rega, e parece que nada está acontecendo, e lá dentro estruturas daquela planta estão sendo formadas. E a Bíblia diz que sem ele saber quando nem como, aquela semente brota e vai virando uma planta. Assim será na sua vida. Enquanto você rega a promessa com a adoração, com ações de graças, parece que nada mudou, parece que nada está acontecendo, mas Deus está trabalhando, Ele está trabalhando ao teu favor, dos bastidores Ele está trabalhando. Enquanto Ele trabalha operando milagre, Ele também trabalha criando a estrutura. E vai ser grande o livramento do Senhor. Vai ser grande na sua vida, na sua casa, nas suas finanças, no seu trabalho, em todas as áreas. Será tão grande, será tão bonito, e você vai chegar lá com essa estrutura dentro de você. Dentro de você. Eita, glória a Deus! Meu Deus! Mas quem glorificar lá na frente vai glorificar atrasado, porque você decidiu perseverar no meio da tribulação. Você decidiu a atitude correta, ter bom ânimo, glorificar a Deus e perseverar, Enquanto muitos estão murmurando do governo, enquanto muitos estão murmurando da situação, enquanto muitos estão murmurando da economia, você está dizendo: Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, e o Senhor se manifestará. Enquanto Ele não se manifesta, Ele está criando estruturas dentro de mim, para que eu possa suportar a grandeza do propósito. São coisas maiores. Você não pode mais ficar se enrolando por causa de coisas pequenas, porque Deus tem coisas maiores. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Você está recebendo nessa noite? Você pode ficar de pé, por favor? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, desculpa. Pois a nossa tribulação é grande, é infinita e duradoura. É isso que está escrito? Diga comigo, é leve e passageira. Então, quer dizer que vai passar. Ela vai passar.
Então, aproveite essa noite, porque eu já estou encerrando, mas aproveite essa noite para entregar o seu melhor louvor a Ele. Porque não perca a oportunidade de ter a atitude certa antes que ela passe. Porque depois que essa tribulação passar, você vai dizer: era para eu ter glorificado mais. Porque o milagre aconteceu, mas será que o meu caráter foi aprovado? Você vai chegar lá, mas com caráter aprovado. Você vai chegar lá, mas com estruturas sendo construídas em você, para que coisas maiores, desafios maiores, um novo patamar de vida, de existência, seja o seu patamar. Amém? Então vamos entregar um louvor a Ele nessa noite.